Olha, quem está na luta dos concursos públicos sabe de uma coisa: dominar o conteúdo é só metade da batalha. A outra metade, essa é conhecer o oponente. E hoje, o nosso adversário em análise é a FADESP. Vamos mergulhar fundo na estratégia dessa banca e descobrir direitinho como se preparar para ela. Essa aí é a pergunta de R$ 1.000.000 para quem presta concurso, né? Achar que toda banca é igual, nossa, é a receita certinha para uma surpresa bem desagradável no dia da prova. E quando o assunto é FADESP, entender o perfil de quem elabora a prova é simplesmente fundamental. Bom, para começar, a gente precisa entender o campo de jogo. A FADESP não é uma daquelas gigantes nacionais como uma FGV ou um Sebrasp. Ela é uma força regional que atua principalmente lá no Pará. E a sua origem, olha que interessante, é super acadêmica, muito ligada a seleções de mestrado e doutorado. Isso já dá para a gente a primeira pista sobre o DNA dela. Então, o ponto central é este aqui. A FADESP tem uma personalidade toda própria. Ela é regional, o que acaba limitando o banco de questões disponíveis, tem essa base acadêmica que influencia muito o estilo e, como a gente vai ver, ela é bem direta ao ponto, mas com uma capacidade de surpreender que, olha, não dá para ignorar de jeito nenhum. Agora, vamos ao movimento mais famoso dela. Se a FADESP fosse uma lutadora de boxe, o seu golpe principal seria, sem dúvida, o soco da lei seca. É exatamente aqui que a atenção aos mínimos detalhes da legislação é testada, até o limite. Para quem talvez não esteja tão familiarizado, lei seca é exatamente o que o nome sugere. É a cobrança da lei, como ela está escrita, preto no branco, sem rodeios, sem pedir interpretação, é o texto puro. E a FADESP, gente, ela adora testar se o pessoal conhece isso na ponta da língua. E o que a gente está vendo na tela ilustra isso perfeitamente. Uma simples troca, uma palavrinha, poderá por deverá, e pronto. O sentido todo da norma jurídica muda. É esse o tipo de detalhe, de pegadinha, que a FADESP usa para separar quem só leu a lei de quem realmente a estudou. A atenção aqui tem que ser total. Como a própria análise reforça, o jogo aqui é de literalidade. A banca não está muito interessada em filosofia do direito, não. Ela quer saber se o texto da lei foi dominado. É quase um chamado para um estudo minucioso, palavra por palavra, da legislação. Mas atenção, porque é aqui que vem a virada na nossa análise. Achar que a FADESP é só lei seca é um erro perigoso. Ela tem um lado bem imprevisível, sabe? Um tipo de ataque surpresa que pega muita gente boa desprevenida. Essa ideia precisa ficar martelando na cabeça. Achar que só decorar a lei vai ser suficiente? Pode ser a receita certinha para o desastre. Vamos entender o porquê disso. E aqui estão os elementos que pegam de surpresa. Primeiro, questões que podem ser muito, mas muito trabalhosas, especialmente na área de exatas. Segundo, a banca já mostrou que sabe fugir do padrão e cobrar jurisprudência, algo mais aprofundado. E terceiro, que talvez seja o mais perigoso de todos, a tal da regra do mínimo por disciplina. Esse número aí, 40%, é de arrepiar. Em um concurso fiscal gigante recente, era preciso acertar no mínimo 40% em cada matéria. Imagine uma disciplina como economia com míseras 5 questões. Errar 3 significava eliminação. Não importava se o desempenho no resto da prova foi brilhante. Uma verdadeira armadilha. Certo, a personalidade da banca está ficando mais clara, né? Agora, vamos para os dados. O que o histórico de provas nos conta sobre os assuntos mais cobrados? É hora de fazer um raio-x para direcionar melhor os estudos. Guardem bem este número. Ele representa a fatia de um tópico que, simplesmente, domina uma das principais disciplinas cobradas pela FADESP. E tá aí a resposta. Em língua portuguesa, mais de 41% das questões analisadas são de interpretação de textos. A prioridade é claríssima. A FADESP quer avaliar a capacidade de entender e extrair informações de um texto. Claro, a gramática é importante, mas a interpretação, essa aí reina absoluta. Já em matemática, a análise mostra um campeão de audiência, proporcionalidade, especialmente a clássica regra de 3. Foram quase 100 questões mapeadas só sobre isso. É um tópico fundamental que, com certeza, vai dar as caras na prova. Ok, como diagnóstico completo em mãos, a grande pergunta é: como treinar para vencer? Vamos montar um plano de ação bem prático, baseado em tudo que a gente descobriu sobre a FADESP até agora. A estratégia se resume a 4 pilares. Primeiro, e mais óbvio, dominar a lei seca. Segundo, como o banco de questões da FADESP é pequeno, é vital praticar com bancas de perfil parecido, como a FCC e a VUNESP. Terceiro,
e esse é crucial, treinar para maratona. E quarto, não negligenciar matéria nenhuma, porque qualquer uma pode ser a que elimina. E essa aqui é, talvez, a grande mensagem. Provas de 10 horas num único dia, divididas em 2 sessões de 5. Isso testa não só o conhecimento, mas a resistência ao cansaço, a resistência mental. O preparo físico e psicológico para essa jornada é tão importante quanto dominar todo o conteúdo. Fica então a reflexão. Diante de um adversário com um perfil tão particular, tão específico, uma preparação genérica, aquela receita de bolo, simplesmente não vai funcionar. É preciso montar uma estratégia sob medida para encarar a FADESP. E para quem quer sentir na pele, na prática mesmo, como essa banca funciona, fica a dica final. Para ter acesso a provas reais da FADESP e treinar de forma super direcionada, é só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link está aqui na descrição, bem fácil. É a melhor maneira de colocar toda essa teoria em prática.